dia anterior você está preparando para a feira, você está colhendo, você está se preparando para ir para... O dia da feira é o dia que você está ali no palco, né? Você precisa sorrir, mesmo que você esteja com cólica ou cansado, com todo outro problema, porque é o dia que você vai estar literalmente vendendo ali seu peixe para o público. E o dia seguinte, você está exausto, né? Você está exaurido, dá uma ressaca real, assim. 30% da alimentação escolar tem que ser adquirida diretamente da agricultura familiar dos municípios. Isso é uma forma de que essa renda fique nos territórios rurais, fique nos municípios e faça com que faça a roda gigante da economia girar. Uma solução que eu vejo para isso de médio, curto e longo prazo é realmente o associativismo e o cooperativismo, sabendo das dificuldades que isso tem também, né? Principalmente porque nesses ambientes a gente consegue circular informação e se ajudar na prática, sabe? Não ficar tão isolado, né? Então a gente tem que fazer um trabalho intenso, trabalho de base mesmo, de conscientização, de organização, porque o papel da cooperativa não é você não ter patrão, mas é de ter um princípio de cooperar entre os outros, né? Você não, o presidente da cooperativa não é o dono. O que você está produzindo nesse momento, para eu entender? O melhor manjericão da cidade, sem sombra de dúvida. Eu adoro essa autoestima. Eu sou muito orgulhosa daqui da minha pequena produção, viu? Mas assim, meu carro-chefe é o manjericão e a rúcula. E a minha rúcula é incrível. Bem-vindos ao podcast Fala Agricultor, o lugar de fala de quem nos alimenta. Eu sou Tereza Corsão, chefe designer, cofundadora do Instituto Maniva. E esse é o primeiro programa do podcast que vai tratar dos desafios desses agricultores familiares. A gente sabe que cerca de 70% do que a gente come vem da agricultura familiar, mas mesmo assim não para de crescer todos os riscos para esses produtores. A pergunta que a gente faz é: dá para viver da agricultura familiar? Para responder essa pergunta, hoje vou conversar com a agricultora Clarice Manhã, de Maricá, o Celso Merola, do Ministério de Agricultura e Pecuária, e Vitor Tinoco, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Bem-vindos, Clarice, Vitor, Celso. Hoje a gente vai escutar um pouco da história da Clarice, né, que além de agricultora, é jornalista. Eu estou super curiosa de saber como é que é essa trajetória, Clarice. E queria que você contasse um pouco como é que é seu dia a dia e como é que foi essa história de você ir parar no campo, na vida rural e virar uma produtora, que aí já me contaram que você faz várias coisas, vende para merenda escolar. Eu estou super curiosa de saber de você. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, Clarice. Então, me conta um pouquinho de você. Como é que foi a sua ida, né, para o campo? Você era jornalista antes de ser agricultora? Sim. Esse ano estou assim, completando 10 anos na agricultura familiar, está sendo bem emblemático para mim. Eu sou jornalista de formação e atuei no mercado de Manaus durante 10 anos, também 10 anos, né? De 2005 a 2015. E comecei a pensar em trabalhar com agricultura ainda lá em Manaus, quando fiquei grávida da minha primeira filha, minha mais velha, Valentina. E eu já vinha, né, as pautas socioambientais já me encantavam bastante, a rotina do jornal também comecei a questionar, né, diante da chegada de um bebê. E o meu então companheiro era agrônomo, então parecia um plano muito viável, né? Empreender dentro da agricultura orgânica. Ainda então, lá em Manaus? Ainda lá em Manaus, Aí a ideia seria, bom, ele é agrônomo, vai produzir, eu com experiência em comunicação posso vender e ok, né? Mas foi totalmente diferente. Vai dar tudo certo. Tá dando certo de uma maneira bem diferente, assim, né? Eu optei por voltar para o Rio. Pois é, você é nascida onde? Eu sou nascida em Niterói, no Fonseca. Sim. E aí voltei para o Rio, com a Valentina tinha mais ou menos um ano, e voltei, eu fiquei um ano me preparando para voltar e me jogar de cabeça nessa aventura aí de empreender dentro dos orgânicos. Eu não tinha nenhuma experiência, nem de produzir, nem de vender, eu não conhecia nada desse universo. E aí voltei para Niterói e assim começou o desafio, né? Assim, a primeira grande empreitada na qual eu me envolvi foi na luta por espaços de feira na cidade de Niterói, isso lá em 2006.
porque a gente entendia eu fui me articulando, né? Conheci outras produtoras e a gente entendia que havia espaço na cidade para mais de uma feira, que até então só tinha a feira da Abio aos sábados, Sim. em Icaraí. Quantas feiras normais, assim, tradicionais, convencionais tem em Niterói, mais ou menos? Eu não sei, mas acho que mais de 10, assim. São muitas feiras. São muitas, mas orgânicas naquele tempo só tinha uma. Hoje tem mais e acho que foi uma primeira grande vitória, né? A gente sempre levantou essa bandeira de democratizar o acesso ao orgânico. Então, era uma questão, assim, de não ter só orgânico vendendo na Zona Sul, não só por um preço alto. E a gente teve muito apoio da UF, do Departamento de Nutrição, então fizemos uma feira na UF, que já era no centro da cidade, já facilitava bastante, né? E participei da movimentação para outras feiras, uma também na região oceânica, depois algumas outras. E aí, bom, só que o que a gente foi percebendo, né? Que só a feira você não teria como sustentar uma família. E aí, lógico também, né? Nada muito surpreendente, mas assim, até porque a feira para o agricultor, ela é uma coisa que ela não ocupa só um dia, né? Fala um pouquinho disso, como é que é o preparo da feira? O dia anterior você está preparando para a feira, você está colhendo, você está se preparando para ir para a feira. O dia da feira é o dia que você está ali no palco, né? Você precisa sorrir, mesmo que você esteja com cólica ou cansado, com qualquer outro problema, porque é o dia que você vai estar literalmente vendendo ali seu peixe para o público. E o dia seguinte, você está exausto, né? Você está exaurido, dá uma ressaca real, assim. Especialmente... A parte do contato com o público é uma coisa que desgasta. É muito cansativo mesmo. Você começa muito cedo, você passa o dia inteiro em pé, falando e tudo. Então, o dia seguinte é bem cansativo, especialmente para aquelas feiras que são semanais, né? Porque entra na tua rotina, na sua dinâmica da vida mesmo. Sim. Então, dentro dessa, puxando assim pela comercialização, né? Tentando sempre ter um retorno lá na ponta do sustento mesmo, a gente continuou se articulando. E aí aconteceu uma coisa muito legal, que eu comecei a entregar num restaurante que eu entrego até hoje, que são muito parceiros da agricultura familiar. Qual é o nome do restaurante? Pode falar. Mahatma Pizza, ali no Reserva Cultural. São grandes parceiros, assim. Então, até super compreensíveis que a rúcula está pequenininha agora, eles estão entendendo numa boa. Isso é importante. E aí, e o sonho nosso, meu sonho particular, era ter uma DAP e acessar o PNAE, né? Explica aí o que é a DAP. A DAP, agora já está quase em desuso, né, Vitor? Mas era a Declaração de Aptidão ao PRONAF. É aquele documento que permite que a gente acesse as políticas públicas, entre elas a venda para a merenda escolar. E parecia, gente, uma coisa muito impossível, porque quando eu comecei, a minha área era muito pequenininha. Era o quintal da casa que eu estava morando, que era a casa dos meus pais, ali em Maria Paula, era um quintal assim de, sei lá, uns 300 metros quadrados. Mas eu tive o apoio do Benito, que foi meu primeiro técnico da Ematec, foi lá e constatou que realmente a gente estava conseguindo renda daquele pedacinho de terra muito pequenininho, né? Com rúcula e manjericão, que era como eu conseguia comprovar, porque eu emitia nota fiscal, né? Que na feira não emitia. Então, por meio de todo esse esforço, assim, era uma coisa muito difícil, eu consegui a minha primeira DAP. Então, aí tudo parecia assim, agora sim, né? Agora vai, né? Agora vai. Aí participei da minha primeira chamada da agricultura familiar no município de Niterói. E aí entramos, né? Foi assim, maior emoção, eu lembro até hoje, era para entregar 3 toneladas de tomate, só que veio a pandemia e foi um caos. Nossa! Veio assim, fiz a primeira entrega. Na segunda semana fechou tudo e aquela incerteza de pandemia, né? Eu falei, meu Deus, era aquele monte de tomate. E tomate é muito difícil para produzir, né? Nossa. E aí, mas a gente foi batendo em portas e tudo, e outras portas acabaram se abrindo. E desde então eu continuo participando de tudo isso, né? Eu participo de feira, entrego ainda para alguns restaurantes e tenho me aperfeiçoado no PNAE, assim. E é onde eu acho que a gente pode até aproveitar essa reunião aí com os grandes, né, Vitor e Celso, para buscar alternativa, porque, assim, hoje eu faço parte de uma cooperativa chamada Cooperativa Plantar, e graças a Deus, sabe, gente, porque é muito difícil. A gente pensa
que cada degrau desse, eu não estou falando só de mim, né? Eu digo do agricultor, de um modo geral, assim, das famílias com quem eu tenho contato. A gente sempre pensa que cada degrau desse vai ser a solução da lavoura, e não está sendo. Por quê? Vamos falar do PNAE, assim, é um esforço tão grande para a gente manter a documentação em dia, produzir e entregar, a gente fica tão absurdo, e depois de receber, né, que tira a gente mais um dia ou dois do campo, é um esforço tão grande que o que está acontecendo, eu acho, na agricultura, comigo e com outros agricultores, a gente está usando toda a nossa energia no operacional. E o que acontece com os empresários? Que a gente compete com os empresários grandes, né? A gente não está tendo tempo para pensar nas estratégias do nosso negócio. Então, todos os dias eu observo oportunidades de negócio que poderiam estar gerando mais renda para a gente, pequenos agricultores. Eu não gosto muito desse termo pequeno agricultor, mas enfim. Sim. Grande agricultor. E a gente não está conseguindo surfar, talvez, essas oportunidades, né? A gente vê que está em alta. A agricultura orgânica, a agricultura familiar é uma coisa que desperta interesse do público. Existem parcerias, próprios restaurantes e tudo. Tem uma série de parcerias, eu acho, que a gente poderia estar fazendo. Mas a gente está muito cansado, de um modo geral, sabe? E é difícil. Eu acho que nisso a gente precisa estar mais junto e buscar mais alternativas para que a gente possa pensar na estratégia do nosso negócio, pensar grande, sabe? Não ficar sempre sair um pouco desse imaginário popular de que o agricultor familiar é pequenininho, né? Chico Bento, vai ali levar meia dúzia de coisa para um lugar. Não, a gente quer eu acho que a gente tem totais condições de competir com os grandes empresários do ramo, e a gente está precisando de talvez mais ofertas de solução. Sim. Eu queria, então, aproveitar a sua deixa, Clarice, para pedir para o Vitor, primeiro, explicar o que é o PNAE, porque eu acho que isso aí é importante para o nosso público entender, né, o que é essa oportunidade que é uma política pública. Então, Tereza, Clarice, Celso, muito feliz de estar aqui nesse bate-papo para a gente estar. Clarice é uma das agricultoras que mais me inspiram, assim, quando assumiu a MDA, ela também foi bater um papo comigo, a gente teve um super papo, né? E agora, para falar do PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, ele já vem desde a década de 70, mas é no primeiro governo do presidente Lula que ele começa a ser um mecanismo ou um instrumento de geração de emprego para a agricultura familiar, em que 30% da alimentação escolar tem que ser adquirida diretamente da agricultura familiar dos municípios. Isso é uma forma de que essa renda fique nos territórios rurais, fique nos municípios e faça com que faça a roda gigante da economia girar, né? Infelizmente, a gente tem que colocar isso claro e bom som. O estado do Rio de Janeiro não tem sido um estado amigo da agricultura familiar, né? E muitos municípios também não. E é um estado de configurações do território, tanto populacional quanto de sua geografia física, da agricultura familiar. Se você pensar as condições climáticas que a gente tem no norte, no noroeste, na região serrana, no sul, é um estado possível da agricultura familiar. Então, tendo a condição demográfica que hoje que a gente tem no censo demográfico são de 60 mil agropecuários de 2017, são 60 e poucas mil unidades agrícolas no estado, que essas são 40 mil são da agricultura familiar, que são contando assentamento de reforma agrária. Muita coisa, né? Sim, então 70% é. Isso fora os que estão informais. Porque a gente está fazendo uma contabilidade a partir do CAF. A Clarice estava falando da DAP, né, Declaração de Aptidão do Pronaf, que ela está sendo substituída pelo CAF. Porque em 2017 o TCU viu, né, falou que a DAP era um instrumento muito frágil. Então, só para a gente explicar para a pessoa que está nos escutando, o agricultor familiar ele tem essa chance, né, dada por uma lei que a prefeitura tem que comprar, não é isso? Sim, sim. Não só nas escolas, mas também nos órgãos públicos, né, hospitais. São as compras institucionais. Que é outra coisa. É outro campo que a gente está falando. A gente está falando primeiro das escolas, né? Da escola, porque aí você cria uma cadeia produtiva, porque nesse sentido você cria uma relação do agricultor com a escola, né? Isso cria uma relação educacional. Quando a gente fala de comida, a gente fala de cultura.
estão no melhor lugar em vida cotidiana, vida comunitária e principalmente comunidade escolar. Então, os meninos e as meninas saberem de onde vem a comida, qual é uma relação. Só que isso também parte das políticas públicas do município e do estado. A Secretaria de Agricultura e a Secretaria Municipal estarem integradas nesse processo. Sim, faz parte de uma coisa coletiva. Criação de entrepostos, tá? Por exemplo, eu recebi um comunicado de uma cooperativa, no caso, primeiro a reclamação do Estado sobre a cooperativa, né, falando que eles não estavam conseguindo entregar tudo. Aí eu fui perguntar à cooperativa, o que está havendo tal? Ele falou, cara, o diretor só pode receber determinado 19 horas. Isso é um horário ruim pra gente. Os caras não pagam em cheque ainda. Quando pedem muito poucos. 10 alfaces. 10 A logística já não paga, né? Então a logística já não paga. Vamos lá, fala, Clarice. Uma coisa bacana é que, assim, existe uma diferença entre o PNAE do Estado e o PNAE municipal. Sim. É uma diferença que faz, na vida prática, assim, é uma diferença muito grande. Por quê? No PNAE do Estado, em cada programa desse, o agricultor pode vender 40 mil, né? Tanto numa chamada pública do Estado, quanto numa chamada pública do município. 40 mil por que período, Clarice? Do um ano, mais ou menos. 40 mil por ano. Tá. Dá os 9 meses, né, Clarice? São os 9... O que acontece? Na chamada do Estado, a gente pode vender os 40 mil, mas a gente pode escolher com que escolas a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, eu estou no município de Maricá. Eu escolho entre 6 e 7 escolas. Sim. E aí acontece exatamente isso que o Vitor falou. A gente tem uma relação muito estreita, muito próxima. São escolas perto da minha casa. Sim. Inclusive, outra coisa bacana, o diretor ele não é obrigado a comprar ele é obrigado a comprar 30% minimamente. Se ele quiser comprar mais, ele pode comprar. Então, no estado, a gente consegue trazer para perto. E atender melhor também, que eu acho muito importante, a gente atender bem, porque a cozinha de uma escola é uma cozinha que funciona em escala industrial. E aí, o que acontece? No PNAE municipal, muda tudo, porque aí o contrato é centralizado na gestão municipal. Então, por exemplo, em Niterói, a gente tem que entregar em 120 escolas. E o seu lucro, muitas vezes, fica perdido nessa gasolina. E é aí também que eu acho que vale a pena a gente falar mais uma vez dessa questão da oportunidade e das soluções que a gente precisa trazer para a agricultura familiar. Porque o que eu vejo que está acontecendo? O agricultor, ele fica sozinho com uma gama de problemas, sabe? E isso dificulta a gente fazer frente à concorrência, porque a gente acaba atendendo mal. Porque imagina assim, uma HQ, uma grande distribuidora de alimentos. Eu vou concorrer com ela ainda em paz de igualdade um dia. Ela tem um setor, certamente, para fazer uma logística. Não usa um Google Maps qualquer rapidinho, assim, com uma internet ruim, sabe? Se um caminhão da HQ sai para fazer uma entrega, certamente teve alguém que pensou essa rota. E nós, agricultores, a gente sai em desvantagem com isso. Então, quando você pega você vem em São Pinai, né, uma chamada pública do município de Niterói, por exemplo, são 120 escolas, você vai entregar nessas 120, é super difícil, sabe, gente? E nesse momento que a gente precisa olhar para o agricultor, que o mercado exige da gente muito mais do que só saber plantar. Para a gente se manter no nosso ofício hoje, a gente está tendo que desenvolver várias capacidades isoladamente, e isso torna difícil a gente continuar na nossa atividade de produzir. E isso eu acredito que a gente, depois, quando a gente vê esses dados difíceis, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas divulgou há uns 2 anos que a gente perdeu mais ou menos 62% da nossa área plantada aqui no Rio. Nossa. Foi um dos estados que mais... um dado Muita difícil. Coisa. Mais da metade, né? Mais da metade. Um dos estados que mais houve, né, gente parando de plantar. E aí, se a gente vai olhar com uma lupa de aumento, a gente encontra essas dificuldades. Coisas que muitas vezes são até para nos favorecer, como a mudança de DAP para CAF, a exigência da nota fiscal, a exigência de uma inscrição estadual. Mas, né, a realidade é que isso às vezes vai afastando as pessoas do plantio, porque muitas vezes a gente planta, mas acaba não conseguindo acessar os mercados, né? E aí vai ficando mais isolado, vai ficando difícil. Uma solução
que eu vejo para isso, de médio, curto e longo prazo, é realmente o associativismo e o cooperativismo, sabendo das dificuldades que isso tem também, né? Principalmente porque nesses ambientes a gente consegue circular informação e se ajudar na prática, sabe? Não ficar tão isolado, né? Eu vou Então, pegar a sua dica, então, passar a palavra para o Celso, que está há muito tempo nessa estrada, né, Celso? Fala um pouquinho da sua estrada aí como engenheiro agrônomo e como mapa, né, Ministério da Agricultura e Pecuária, e o que você acha dessa última coisa que eu acho importante que ela falou, que é a questão do associativismo. Sem dúvida. Bom, primeiro, cumprimentar a Clarice aqui, a gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes, e agradecer o convite. Eu acho que a oportunidade é muito importante exatamente para a gente poder ter essa interlocução com o produtor, né? Muitas vezes a gente não consegue, né? Fica muito a nível às vezes de discurso só. Vocês que são os técnicos, né? Não conseguem que dirá o público em geral, né? Eu acho que é extremamente importante, né, essa discussão chegar ao consumidor, né? Eu acho que é importante ele entender como é que o alimento chega, né? Como é que todas essas dificuldades, né, para que o produtor consiga produzir para chegar à mesa do consumidor. Então, o Vitor levantou algumas questões que eu acho que são extremamente importantes, e o que a Clarissa falou aí, que, a meu ver, é um dos principais gargalos, né, da produção do agricultor familiar, que é a questão do associativismo, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, então, a gente tem uma dificuldade enorme para trabalhar com associativismo, né? Tem algumas histórias antigas, né, de fraudes, de cooperativas que faliram, e que aí muitas vezes você chega todo animado, produtor, não, vamos tentar montar, o produtor já de cara diz, pô, não, tem uma história aqui, né, de um parente ou de um outro produtor que se deu mal, que perdeu tudo, que está pagando até hoje, né? A CCPL tem histórias aí de produtores que tá com dívida até hoje, né? Da família do pai, né? Do tio e tudo. Então é um trabalho assim diuturno, você tem que e tentar ajudar. Realmente eu acho que é fundamental programas de apoio ao associativismo, né? Existe isso aí? Pergunta para vocês. Existe. Hoje o MDA, quando foi recriado, hoje o MDA possui 4 secretarias, né? Uma Secretaria de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Sociobiodiversidade, uma Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia, uma Secretaria voltada para quilombolas e a SEAB. Que Nossa, vocês gostam de nome comprido, né? Não, porque eu me perdi no meio Porque, na realidade, você tem que agregar muita coisa. Sim, pois é. Não dava na transição. E quando você cria a SEAB, está relacionada à Política Nacional de Abastecimento, mas ela com base no cooperativismo, que é a Secretaria de Cooperativismo, Abastecimento e Agroindustrialização. Nossa, muita coisa. É muita coisa junto, e você pegando as diretorias, tudo. Então a gente recria ela com essa base de cooperativismo. Bom, até a secretária Ana Terra, que tem a experiência de cooperativismo de São Paulo, da MST, veio da Finapop, era uma das diretoras da Finapop, que é o Fundo de Investimento do Eduardo Moreira com o FEMST. E é esse debate de como é que a gente avança no cooperativismo. A gente tem 2 programas chamados Coopera Mais Brasil e o Mais Gestão. E a gente está trabalhando para trazer para cá, né, ter conversado isso com o Celso, para trazer para cá, para que a gente possa implementar. Mas é o que o Celso colocou. O Rio de Janeiro construiu-se uma cultura de que não dá certo o cooperativismo, você topa a associação, ok, mas o cooperativismo não dá certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está tentando fazer um movimento de reorganizações. Hoje você tem tem a Unicaf sobrevivendo bem aqui no estado, que é a União das Cooperativas de Agricultura Familiar e a Economia Solidária. Você tem a Unacop ali também fazendo esse processo. Você tem também a Coparri, entre outras. A Clarice mesmo citou a dela, que é uma nova cooperativa que surge. Então a gente tem que fazer um trabalho intenso, é trabalho de base mesmo, de conscientização, de organização. Porque o papel da cooperativa não é você não ter patrão, mas é de ter um princípio de cooperar entre os outros. Né? O presidente da cooperativa não é o dono. Né? Ontem eu recebi um zap de uma liderança do interior falando assim, esse Desenrola Rural que acabou de ser lançado no dia 12 e começou a operar ontem, não serve pra gente porque nós somos pequenos, médios produtores, somos da cooperativa de leite.
Então é uma concepção de cooperativa empresarial, que não é esse cooperativismo que a gente está prezando, né? Então é entender também essa identidade política que se coloca do agricultor familiar e do médio produtor, do pequeno produtor, Sim. porque são relações diferentes de acesso ao crédito, de uso da terra, circuitos econômicos que se inserem. Né? E isso é um desafio no Rio, Sim. porque aí a gente entra no debate da mentalidade do agronegócio, né? Muitos deles vão falar que são agro. Fala, pô, pagar agro com o quê, cara? Tu fazendo 70 mil reais ano? Porra. Uma vez me falaram agronegocinho, né? Eu achei tão estranho isso. Porque o caráter da produtividade, a organização produtiva, maquinário e tal, mas no final o cara é um agricultor familiar, pô. E uma coisa que eu queria te perguntar, Clarice, é assim, porque uma das coisas que eu fui aprendendo ao longo dessa estrada do Instituto Maniva, né, que foi fundado em 2007, mas antes disso eu já estava pesquisando a farinha de mandioca, né, no Brasil, essa questão da agricultura familiar, em primeiro lugar, produzir para si própria, ou seja, para a própria comunidade. Então, eu queria saber, assim, só para curiosidade de cozinheira, o que você está produzindo nesse momento, para eu entender? O melhor manjericão da cidade, sem sombra de dúvida. Eu adoro essa autoestima. Eu sou muito orgulhosa daqui da minha pequena produção, viu? Mas, assim, meu carro-chefe é o manjericão e a rúcula. E a minha rúcula é incrível, você precisa ver. Vamos, tem que visitar. Por isso até que a gente consegue, assim, eu tenho muita esperança, aliás, eu tenho mais esperança, eu tenho uma convicção de que se a gente se organizar, a gente consegue fazer frente ao agro, inclusive não nos rendimentos tão milionários assim, mas de vivermos bem também, porque eu acho que a gente consegue ter mais qualidade, né? E ter um orgulho da nossa produção. Eu tenho uma amiga... Tenho vários amigos que produzem. Então, assim, agora eu lembrei de uma amiga aqui perto, que produz aqui no Recanto, numa área que, poxa, assim, a gente achava que jamais ela ia conseguir, porque tem uma maresia muito forte, né? Ela produz cada repolho, que você não imagina, assim, um repolho gigante, assim, quilos. Então, a gente consegue ter uma qualidade excepcional no produto e também no atendimento. Acho que é a nossa grande arma. Para pegar aqui também o gancho do que a gente estava falando, do associativismo e cooperativismo, eu queria pontuar que é muito importante também iniciativas como a sua, de trazer voz para a gente, porque eu acho que essa bandeira nossa da agricultura familiar, ela vai muito além do que uma disputa de mercado, né, que é uma coisa óbvia, mas é que todas as grandes pautas do nosso tempo, elas são muito presentes na agricultura familiar e na agroecologia. Sim. A gente encontra isso muito forte, a questão de mais espaço para a mulher, a questão ambiental, então, né, super importante, super forte. E é importante a gente trazer luz para isso, para que o consumidor ele precisa saber, né, que quando ele opta por comprar um produto que ele conhece a procedência, um produto que está sendo produzido de uma forma correta ambientalmente, ele está cumprindo uma parte dele como cidadão também, né? Sim. Que aí eu acho que isso ultrapassa a nossa relação comercial, né? E chega num projeto de sociedade que a gente quer, que a gente acredita. Sim, eu acho, assim, o Instituto Maniva participou das feiras orgânicas, né, aqui no Rio, chegamos a ter barraca em 5 feiras orgânicas. Nossa, que legal. E nessa época a gente foi chamado pela Bio para justamente trazer público para a feira e de fato trouxemos, foi muito, muito legal a gente ver essa capacidade dos chefes de cozinha, né, de atrair um público que dá valor ao produto da agricultura familiar. E não é só pela consciência, quem dera que fosse, sabe, Clarice, mas é muito também pelo gosto, pelo sabor. Então, na hora que a pessoa come um manjericão ou uma rúcula da agricultura familiar e come outra, comprada no supermercado, lá velha, na geladeira já não sei quanto tempo, murcha, realmente é uma diferença muito grande, né? Mas eu acho que essa valorização do agricultor eu vi acontecer muito na feira, mas de um jeito que me dava até aflição, porque é pouco, né? Precisa de ter muito mais. Quando a gente fez o livro, né, Ecochefes Parceiros do Agricultor, também era com a mesma intenção desse
esse podcast, quer dizer, é da gente mostrar o que está por trás, né? Porque as pessoas são muito ligadas em produto, né? O produto, mas o que está por trás do produto, né? Então, é ver que um está atrelado ao outro, não tem produto sem produtor. E também não adianta ter um personal produtor, né? Tem umas pessoas que têm personal produtor, alguns chefes de cozinha, e eu acho isso ruim, porque justamente ele alimenta uma coisa individualista, né? E, na verdade, o que a gente precisa alimentar é justamente esse coletivismo, né? Esse grupo, esse coletivismo. Então, eu, como você, também acredito e acho que tem muitas possibilidades da gente conseguir construir uma coisa diferente, é uma outra opção. Não é contra o supermercado, nem contra... Bom, contra a Agroetec, para mim, eu nunca comi soja da Agroetec nem milho. Então, para mim, isso aí nem entra no pensamento, né? Eu acho que quando a gente está falando de comida, né, daquilo que a gente leva para casa, que os nossos filhos comem, que a gente gosta os cozinheiros gostam de fazer um prato sofisticado, isso precisa de ter um produto que seja tratado de uma forma diferente, como vocês tratam, né? Agora, a minha pergunta nas feiras orgânicas, houve um certo associativismo, né? Vocês acham que foi uma solução? É diferente? Assim, o que aconteceu ali na feira orgânica que não acontece em outros coletivos? Então, o projeto, né, o programa de produção orgânica foi uma coisa que foi construída aos poucos, né, com um grupo de produtores, quer dizer, um pouco diferente do tradicional agricultor familiar, né? A maioria com um nível de intelectual maior, né? Por conta da formação, muitos neo-rurais, né? Como a gente fala, pessoas que são do... E isso aí... Explica um pouquinho o que é neo-rural para o nosso... É a pessoa que é originário da cidade e que foi para o campo produzir, basicamente, né? Clarice é uma neo-rural. É verdade. Então a gente... É uma terminologia que a gente usa, né? No dia a dia e na nossa convivência. E aí essas pessoas, né? Quer dizer... tinham uma consciência maior, né? Então, quando a gente foi começando, quer dizer, a primeira feira orgânica do Rio de Janeiro foi da Glória, né? Foi uma feira que, quer dizer, eu tive o privilégio de acompanhar, né? Quer dizer, surgiu lá com o pessoal da Universidade Rural. Quando é que foi isso, hein, Celso? Isso, foi nos anos 80, no início dos anos 80. Eu achava que tinha sido na Rio 92, mas não foi antes. Não, foi antes. A Feira da Glória é do início dos anos 80. Né? Isso na época que, para você ver, aquela Conatura era de que época? Então, dessa época. Dessa época. E aí tinha, basicamente, professores universitários, tinham uma série de pessoas envolvidas, o pessoal ali da Glória, teve uma feira, na Glória não, de Laranjeiras, né? Sim. Tinha uma feirinha ali em Laranjeiras, muito pequenininha, mas que tinha uma série de produtores de Nova Friburgo, aqui da região de Tanguá mesmo, tem uma produtora até hoje, a Mônica, né, que a gente sempre conversa, né, que era... E aí todas as pessoas dessa época. Então isso aí foi uma coisa que foi crescendo aos poucos, né? A Bio já é dos anos 90, né? E a Bio foi dali que surgiu, basicamente, a base para a questão das feiras orgânicas aqui do Rio de Janeiro, que é uma experiência única, né? A gente tem no Rio o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, sim. Que é constituído, não sei no momento quantas feiras. Já, da última vez que eu sabia. Acho que são umas 19 feiras, se não me engano. E em todo o Rio de Janeiro. Eu acho isso uma coisa muito legal, porque tem a ver com uma coisa que a Clarice falou, que é essa democratização do orgânico, né? Sim. Orgânico não é para gente rica que mora no Leblon. Orgânico é para todos os brasileiros. Você tem feira em Olaria, você tem feira no Recreio, você tem feira em Vargem Grande. Isso. Tem vários pontos da cidade que a gente nem esperava. E tem uma feira na Rural, né? Na Universidade Rural. A Universidade Rural foi importante nesse movimento, muito importante, né? Eu acho que a Rural, desde o início do movimento, a Rural sempre teve um grupo de professores, estudantes, né? Que estiveram à frente do movimento, né? Desde do início. E quando, por exemplo, toda
A institucionalização dos orgânicos, né, que foi aí no final, no final dos anos 90, né, que entraram as instituições, por exemplo, o próprio Ministério da Agricultura. Dentro do Ministério a gente começou a discutir isso, a questão da importância da produção orgânica. Rogério Dias, né? O Rogério, que é originário da Rural, meu colega de turma, né? Sim. Então, essa discussão na Rural foi extremamente importante, né? Uhum. Porque pegou, é interessante pensar em termos assim, quase que antropológicos, né? Porque pegou, eu me lembro de uma geração dos hippies, né? Da galera que estava pensando uma vida alternativa, né? O Guilherme Strauss, ele tem um trabalho, né, sobre isso, sobre a questão da agroecologia, e ele vai fazendo essa análise, principalmente por causa das feiras, porque pega um contexto dos anos 80, o debate ambiental em voga, final da Guerra Fria, tudo, e entra essa questão. Pô, a gente não pode também continuar usando os agrotóxicos. Sim. Então, combate agrotóxico, você tem que criar uma alternativa de alimentação livre deles. Sim, sim. Né? Livre desse padrão agrícola convencional. Eu me lembro que tinha umas patrulhas assim, né? Você critica, mas como é que você vai produzir? Entendeu? Era aquela história da Revolução Verde, né? Que você tinha que usar os insumos para produzir. Esse vínculo com a indústria, com a grande indústria, né? Isso bate com a emergência da MST também, nos anos 80. Foi também anos 80, MST? MST de 1984. Lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul é o Brasil todo, mas o primeiro... Mas começou lá, né? No Rio Grande do Sul. O Brizola que brinca, né? Esse negócio de MST foi o que eu criei, porque tinha o MASTER, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Os Agricultores Sem Terra, né? O MASTER. Mas a questão toda está muito relacionada a esses conjuntos de lutas sociais, a redemocratização brasileira e o debate nacional da questão ambiental, né? Nacional e internacional. Aí a gente recebe aqui a Eco 92, também é um momento que vai destacar essa ação do Brasil, de reorganização, seu papel geopolítico ambiental, porque a gente tem o papel da Amazônia com a questão do clima, isso já é colocado, né? E aí começa como o Celso aqui, que é a memória viva, colocando essa institucionalização dentro do Ministério da Agricultura. O MDA, ele vai vir depois, né? Muito depois, é agora que ele está tendo um programa, Política Nacional de Diminuição dos Agrotóxicos, dos insumos agrícolas, que foi uma vitória. Foi difícil. Começou quando o MDA? O MDA, ele vai surgir em 1999. Ele é como Ministério do Desenvolvimento Agrário, no governo Fernando Henrique. Como uma resposta à demanda internacional da chacina de Eldorado dos Carajás, que aí quando você coloca o 17 de abril, que é o Abril Vermelho, está relacionado a essa chacina. Conta um pouquinho disso, que eu não sei. Que teve um assassinato no Pará de não sei quantos sem terras pela polícia em 96. E aí ficou marcado internacionalmente isso. E aí o governo brasileiro decidiu tirar do mapa o papel da política de reforma agrária onde estava o INCRA. Tirar do mapa não é o mapa geográfico, não. Não, o mapa é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sim. E aí você cria um ministério que está ali dentro, que seria um ministério que iria dialogar com os movimentos sociais. Os movimentos sociais, principalmente o MST e a CONTAG, né? E aí o primeiro ministro da MDA foi o Raul Jungmann, incrível que pareça, ele foi o primeiro-ministro. Depois, em 2003, no primeiro governo Lula, foi Miguel Rosseto, e o MDA começa a ganhar esse corpo, que é essa grande marca hoje. Em 2016, você vem o golpe, e aí em 2019 é extinta qualquer coisa. Aqui no Rio de Janeiro eu tenho que falar o papel do Celso na resistência sobre isso, manter o DAS, trazer o Davidson, tudo. Se a gente tem memórias e estruturas ainda, isso é graças ao Celso que manteve aqui dentro dos últimos 4 anos do governo inominável. Se hoje eu tenho uma base para trabalhar, foi justamente o que o Celso conseguiu fazer a resistência ali dentro do mapa. E muito difícil, né, essa resistência. Porque foi um processo de apagamento. Sim. E num Estado que já meio que trabalha para invisibilizar. Então, assim, quando a gente veio a falar da Clarissa, porque você não é um Estado que pensa em estrutura. A gente pensa no Rio Grande do Sul, a gente pensa em Minas. Mas quando a gente consegue R$1 milhão para compra de carro para a Emater, no Rio de Janeiro isso é uma conquista gigantesca. A Emater... Desculpe te interromper, mas quantos técnicos da Emater a gente tem no Rio de Janeiro? Eu não sei te precisar quantos técnicos, não. Eu sei que a Emater está em 72 municípios dos 92. Em 72. E os escritórios, tudo, ela é o órgão talvez mais capilar do Estado. O papel dela é fantástico. Porque isso eu como uma cozinheira que vou ao campo, gosto muito de tentar entender, né, Clarice, como é que...
por que esses alimentos tão maravilhosos que vocês produzem, que eu sou testemunha de descobrir coisas, descobrir novos alimentos, novos produtos, só de ir ao campo e conversar com os agricultores, né? E tem uma certa queixa, né, entre aspas, de falta de assistência técnica. Então, como é que é isso? Esse é o problema do Rio. Assim, a gente está hoje vivendo um apagão de Emater. Não vou ficar escondendo. A gente tem quem que pode Então, resolver isso? A TER tem um papel fundamental. A terra, o que é? Assistência técnica e extensão rural, né? Sim. Ela tem um papel fundamental na transferência das tecnologias para o produtor. Né? É um trabalho de educação, do dia a dia, de acompanhar, de apoiar o produtor, inclusive no associativismo, ajudar o produtor a criar mecanismos, né, para tentar buscar controlar pragas e doenças, que é inerente da agricultura, né? Sim. De forma menos impactante, levar essas tecnologias que a gente tem, elas disponíveis, só que elas não chegam no produtor. Né? E não chegam porque tem pouco técnico. Tem pouco técnico na extensão rural, na assistência técnica, que é fundamental. Então, a Emater sofreu um esvaziamento, quer dizer, ela nunca teve o tamanho que a gente gostaria que ela tivesse, mas nos últimos anos ela sofreu um esvaziamento enorme. Quer dizer, não tem concurso há muito tempo, os técnicos estão com a idade média muito alta, né? Não tem as estruturas, né, que são fundamentais de computadores, carros, não sei o quê, para o cara poder usar as tecnologias, acessar e chegar no produtor. Sim. Então, só para quem está nos ouvindo entender, quer dizer, toda essa parte técnica, logística, de gente, né, ocupando cargos, isso tudo é o arcabouço necessário para que a Clarice possa plantar a rúcula dela e chegar na mesa nossa, né? Então, Porque se não tiver isso, o que acontece? É ocupado o espaço por outras pessoas que vão fornecer alimentos, né? As grandes E quem são essas empresas, outras as pessoas? grandes empresas. Mas voltando a essa coisa da terra, teu extensionista é o cara que vai fazer o crédito, é o cara que vai fazer o projeto de acesso à chamada pública ou à formação continuada. Por exemplo, a gente tem hoje um modelo chamado MINOS, que é um modelo voltado para a sociedade civil, que são chamados de edital. Aqui no Estado, a gente não está conseguindo ganhar as chamadas. Não tem empresa para fazer as chamadas. Ou a empresa que entra não consegue. Então, isso é um desafio. Organizações produtivas de mulheres, que é um baita projeto, Clarice, que aí as mulheres escolhem o que elas querem. Elas querem agroindústria, elas querem caminhão, elas querem... O governo federal dá. Não temos, perdemos. As 3 empresas participaram. E por quê? Eu não entendi. Por que participam por chamada pública. Não se qualificaram nas pontuações da chamada. O que é isso, não se qualificar? Porque tem um edital público com um conjunto de pontos e pré-requisitos que eles têm que cumprir no projeto e documentações que eles colocaram. E por que eles não têm esses pontos? Não cumpriram. Não cumpriram. Isso pode ser nacional, internacional. Isso não cumpriram dentro do edital em si. E aí a gente está nesse desafio de fomentar também. Por isso, cooperativas de ATER, a gente fomentar novas cooperativas de ATER. A gente está conversando muito com o pessoal do Instituto Federal de Bom Jesus de Itabapoana, para eles criarem cooperativas a partir da empresa júnior, porque os caras formam técnicos de agropecuária, técnicos de meio ambiente, para agregar, para que a gente possa estar participando dessas chamadas, ou pelo menos fazer parcerias com eles, né, de empresas de ATER melhores ou de cooperativas de ATER com grande porte. Porque sem assistência a gente não consegue avançar. Sim. E eu queria falar de uma história que eu escutei justamente de uma ATER, né, de uma assistência técnica do Ceará. Na época da pandemia, eu dei umas aulas online de culinária para o pessoal de assistência técnica do Ceará. Eles tinham um projeto lá muito grande. E ela me contou uma história que eu nunca mais esqueci, eu sempre conto, que ela estava fazendo assistência técnica com uma produtora que vendia frango caipira na feira. E ela acompanhou, deu carona para a produtora para levar enfim, os frangos caipiras dela para a feira. Quando acabou a venda da feira, a produtora atravessou a rua, foi no supermercado e comprou um frango industrializado. Ai, meu Deus. E essa história, para mim, ela é emblemática, porque
além de tudo, tem a questão do gosto, do sabor. Essa assistente técnica perguntou para ela, mas por que você fez isso? Ela disse, porque o pessoal lá de casa já acostumou com o gosto do frango industrializado. Mas depois eu fiquei pensando que tem uma outra razão. O valor que ela vendeu o frango caipira dela pode ser um pouquinho maior do que o valor do frango comprado industrializado, e essa diferença pode fazer diferença para ela, né? Então, essa questão da comida industrializada ser barata, né, e ser mais barata do que uma comida produzida em pequena escala, é uma grande ameaça, não só aos agricultores familiares, mas também a nós, né? Porque estamos comendo produtos que têm uma série de aditivos que a gente não controla, né? O que vocês acham? Quem que quer falar sobre isso? Clarice quer falar um pouquinho sobre isso? Isso aqui é Fala Agricultor, então você está com a bola. Eu achei, eu queria só pontuar aqui, você falou essa história do frango. Eu acho engraçado que eu passo um pouco isso na contramão, assim, porque é quase constrangedor dizer, mas muitas vezes, tipo, nos restaurantes que eu entrego, eu não tenho condição como agricultora de ir lá e comer também, nem mesmo na minha própria rúcula, né? Eu fico super feliz de saber que estou compondo aí um prato legal, bacana, que os chefes gostam e tudo, mas assim, a renda que a gente tem com essa venda não permite a gente, é a mais-valia pura e, assim, é um bom exemplo de mais-valia, né? Digamos assim. E até me perdi aqui na sua pergunta, Sim. mas... Eu queria só te acrescentar uma coisa a respeito da sua rúcula e do seu manjericão, porque você sabe que quem cozinha fica pensando só nisso, né, o tempo todo. Então, e você faz algum... Eu não gosto dessa palavra beneficiamento, porque já é tão benéfico uma rúcula e um manjericão, mas você faz algum tipo de processamento para pesto, essas coisas? Eu estou pensando aqui um monte de coisa para você fazer. Para pesto não, mas eu vou ter que levar um aí para você experimentar, viu? Ou então eu vou aí, ué. Também. Mas, assim, um projeto para 2025, entre eu e as amigas aqui, agricultoras, é começar a fazer um minimamente processado, sim. Conta com a gente. Beleza. Eu acho que esse é o trabalho dos ecochefes, seja do Maniva ou outros chefes, né? O que a gente quer é sempre mostrar para o cozinheiro o papel estratégico que ele tem na cadeia produtiva. Porque a gente vê muita coisa, assim, parecida, sabe, Clarice? Por exemplo, o caso que eu gosto de citar é da geleia de pimenta. Você vai em todas as feiras, tem geleia de pimenta. Claro que uma vai competir com a outra. Você tem que inventar uma coisa que seja diferente e que seja meio sintonizado com o que as pessoas estão querendo. E isso é o trabalho de chefe de cozinha. A gente faz isso o tempo todo nos restaurantes, inventar coisa que está meio que começando a ficar na moda e aí você tem que entrar na frente para pegar o espaço. Então, acho que vocês têm que contar com a gente, com os chefes de cozinha, para ajudar aí nessa mínimo processamento. O Merola tem algumas dicas legais sobre isso também. Ah, é? Então... Eu lembro da última vez que a gente conversou, já faz um tempinho, ele falou sobre um arroz diferente, né, Celso? Fala aí, Celso. Tomate diferente, ele tem uma gama de produtos aí em potencial para incrementar nosso mix. Eu acho assim, o que a Clarice falou fundamental, que é essa história do beneficiamento, né, de você ter pequenas agroindústrias que pode ser individual do produtor ou pode ser em conjunto, né? E é fundamental isso, né? Você poder entregar um produto já beneficiado ou semi-beneficiado, ou inclusive transformado, né? Muitas vezes em outros produtos mais interessantes, né? Então, a gente teve a oportunidade de conversar, uma das coisas foi o arroz. Então, é um arroz que eu e a Tereza acompanhamos de perto, que é o arroz Sofremos, anã, né? Sofremos. Que é extremamente interessante a história, né, Tereza? Lá de Cantagalo, na beira do Rio Paraíba, o arroz anã de Porto Marinho. Que, inclusive, hoje saiu uma matéria extremamente interessante, né? Até falei para a Tereza, né, com relação a gente nunca imaginou que arroz tivesse polinização por abelhas, né? Olha. Então a gente descobriu que o arroz lá, aquele arroz, ele tem uma relação com as abelhas fantástica. Né? A produção dele está relacionada diretamente à polinização. Olha só. Que as abelhas fazem. E tem o mel dessas abelhas? Então, é isso que a gente precisa ir atrás, procurar. Com certeza tem, alguns produtores lá têm mel, né, feito com... Mas ali, no caso, não é nem pólen, é mais não é nem é basicamente o pólen do arroz, né? Sim. Que as abelhas utilizam, né? Sim.
não é o néctar, né, que o arroz não tem, mas o pólen que elas tiram da planta. Sim. Então é extremamente interessante. Fora isso, as questões ligadas a tomate, foi a questão do tomate lá do Abud, né? Da coleção que o Abud tem, né? Que é fantástica. Então eu falei isso pra Nossa, ia ser demais, Clarice, você começar a plantar esses tomates. Diferentes, fantásticas, que eu acho que tem possibilidade de ter acesso a essas sementes, né? Através da unidade da Pesagro lá a gente pode, com certeza, desenvolver alguns trabalhos no sentido de disponibilizar esses materiais, né? Exatamente. E o tomate, o professor Abud fez essa coleção, né? E a gente tem recebido nos restaurantes, recebemos durante várias vezes, e o interessante é que o tomate, ele dá 1000 receitas. A conserva de tomate cereja, geleia de tomate. Então, assim, por isso que eu digo, a gastronomia, ela entra nesse pedacinho, é um tijolinho na construção, né? De mostrar, não para fazer igual a geleia de pimenta que todo mundo faz, mas para fazer coisas novas, às vezes não tão novas, né? Porque às vezes assusta um pouco o cliente, mas sempre inovando, né? Bom, eu acho que a gente está começando a chegar no final, né, do nosso episódio já. Pois é, que pena, né? A gente tem muito para conversar, vou ter que ir aí mesmo. E eu queria falar aqui para quem está nos escutando, né? Se você quer apoiar os agricultores locais, uma das coisas é frequentar as feiras orgânicas, que, aliás, eu queria fazer uma certa diferença. É importante a gente falar da diferença das feiras de produtores orgânicos e agricultores familiares das feiras de comidinhas, né? Feiras de comidinhas são ótimas, eu sou fã, adoro ir em todas, mas elas não são agricultores familiares. Elas são pessoas que cozinham produtos deliciosos e levam para ali. Ou então outros que, como de queijo, por exemplo, que fazem mapeamento de queijo, mas não são pessoas que pegam uma matéria-prima, né, que plantam, que cultivam e que tem toda essa trabalheira que a gente ouviu aqui, né? Então, acho que a gente tem que diferenciar por uma questão da complexidade da atividade, né? Eu, como cozinheira, prezo muito a atividade, obviamente, de fazer alimentos, mas essa outra atividade que vem antes da nossa, que é a da produção, né, agrícola, ela é muito mais trabalhosa, ela encontra muito mais desafios, né, como a gente falou aqui. Então, se você que está nos ouvindo, ajudar a esse movimento que a gente faz, né, de apoio aos agricultores familiares, pode ir às feiras orgânicas, pode participar de eventos também, comprar as cestas. O que mais? O que você acha, Clarice, que as pessoas podem fazer para apoiar vocês? Eu acho que esse é um bom primeiro passo, né? Ir às feiras, sem dúvida. E eu acho que é isso mesmo, tentar consumir da gente, ter, assim, na verdade, a minha fala é até mais ainda para os amigos agricultores. Assim, eu acho que a gente tem que se profissionalizar cada vez mais para que as pessoas comprem com a gente, não assim, compra para ajudar, sabe? Assim, compra porque é bom, compra porque é muito bom, porque é melhor do que o que está no mercado. Mas é isso, ajudar a gente a divulgar, né? Tá ótimo. O resultado do nosso trabalho, que é o produto. É super importante. Bem, muito obrigada a você que assistiu ao Fala Agricultor, o lugar de fala de quem nos alimenta. A produção foi da Emily Burton. O roteiro foi feito com a contribuição dos convidados, Celso e Vitor. E a gravação e edição pela Sal Studio. Se você tiver alguma sugestão de tema ou de entrevistado, manda mensagem para o nosso Instagram, instituto.maniva. E até a próxima!